Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Quero tratar um pouco sobre gestão da saúde mental e separei aqui um assunto muito interessante sobre ansiedade. A ansiedade é um mal que tem afetado muitas pessoas e quero trazer um pouco sobre o que é, como começa, como cuidar, trazendo também slides que eu quero dividir a tela aqui para a gente falar desse mal, tá? A ideia é oferecer ferramentas para o enfrentamento dos desdobramentos que virão a respeito da Covid e diminuir os possíveis impactos causados por este mal. Devido aos impactos em relação às mudanças sociais e psíquicas causadas pelo Covid, estima-se que milhares de pessoas serão afetadas com transtorno de ansiedade. Antes da pandemia, a Organização Mundial de Saúde já apontava o Brasil como o país mais ansioso, com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. E interessante aqui um estudo feito pela UERJ diz que os problemas de saúde mental estão aumentando em escala preocupante durante a pandemia da Covid, do vírus corona e o isolamento social. O estudo foi feito através de um questionário online durante os dias 20 de março e 20 de abril, que contou com a resposta de 1.460 pessoas de 23 estados diferentes. E o levantamento aponta que casos de depressão quase dobraram e os de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80%. O que você acha? Depois da pandemia, nós vamos sair mais doidinhos do que nós entramos ou não? É o caso para se pensar. Então eu trago aqui um pouco sobre o que é a ansiedade, a definição, sintomas, os gatilhos, consequências, as crises que ela pode trazer, os cuidados e uma perspectiva bíblica também dessa questão. Então o que é ansiedade? Definição. Trouxe duas definições que eu achei muito interessante, vou colocar na tela para você. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Brazilian Journal of Psychiatry. De acordo com o DSM-5, uma outra definição, o transtorno de ansiedade generalizado, que é a TAG que nós vamos falar aqui hoje, é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva persistente e de difícil controle que perdura por 6 meses no mínimo. A ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo ou dúvida ou expectativa. Então, essa é a definição de ansiedade, que é antecipar possíveis transtornos futuros, tá? Sejam esses transtornos reais ou imaginários. Imaginamos um possível transtorno e já antecipamos esse transtorno com sofrimento. Isso é a ansiedade. O que é uma ansiedade a níveis aceitáveis? Essa ansiedade a níveis aceitáveis são aqueles sintomas que aparecem em situações ocasionais, como um período que antecede uma entrevista de emprego, iniciar um novo negócio, fazer uma prova, prestar um Enem, falar em público. Para algumas pessoas isso é muito difícil, ou fazer uma viagem, conhecer novas pessoas. São episódios que aparecem esse sintoma de ansiedade, mas que logo depois do evento eles passam. Então essa ansiedade ela não é preocupante, é um nível de ansiedade aceitável. Quais são os sintomas da ansiedade? Porque a ansiedade não é só um sentimento, né? Como muitas pessoas falam, né? Eu sou ansioso, eu estou com ansiedade. Mas quais são os sintomas? Eu quero trazer, desculpa, para você os sintomas. Preocupações e medos excessivos. Visão irreal de problemas reais ou
imaginários, inquietação ou sensação de estar sempre nervoso, irritabilidade, tensão muscular, que é uma outra questão aqui, né, dos sintomas, dores de cabeça, sudorese, mãos, pés, a cabeça, sudorese, aquele suorzinho, né? Você percebe a mão merejando, né? As axilas, as mãos, os pés. Dificuldade em manter a concentração. Começa alguma coisa, mas a mente está dispersa, está preocupada com alguma coisa lá na frente, lá no futuro, né? Náuseas, respiração ofegante, sintomas, necessidade de ir ao banheiro com frequência, fadiga e sensação de cansaço constante. Não é só um cansaço, mas aquela fadiga, né? Dificuldade para dormir ou manter-se acordado. Surgimento de tremores e espasmos. Ficar facilmente assustado. Palpitação, aquela aceleração do coração, né? O coração dispara e a pessoa não sabe por quê, e aí vai ao médico, faz vários exames e não dá nada, e às vezes é só fruto de uma ansiedade. Desconforto no trato digestivo. Às vezes a comida não faz digestão, você tem que tomar alguma coisa, um antiácido, aquele desconforto. Dor ou aperto no peito. Além da palpitação, tem aquela dor no peito, uma angústia que aperta o peito. E também formigamentos nos braços, nas pernas. Esses são os sintomas e a gente começa a perceber como é importante pensar e tratar essa questão da ansiedade. Porque a ansiedade é um sentimento, é uma emoção, mas ela vai se tornando patológica com o tempo. O corpo começa a ter esses sintomas. E esses sintomas são reais. Ainda que não haja nenhuma doença realmente de raiz patológica, esses sintomas são sintomas reais. Vale a pena lembrar aqui que a ansiedade está ligada a pensamentos hipotéticos, como se não der certo, e se não chegar a tempo, e se chover, e se o teste for difícil, não é? E imaginando esses montes de se e se, né? São pensamentos hipotéticos que já é uma reação já da ansiedade, né? A energia psíquica gasta para resolver problemas imaginários é a mesma energia que se gasta para resolver problemas reais. Então, se preocupar, se antecipar com preocupações, com possíveis problemas, vai trazer um certo desgaste. Vamos queimar muita energia, o corpo vai sentir, vai ter fraqueza e uma série de outras coisas, tá bom? Os gatilhos, quais são os gatilhos? Ou agentes estressores, o que dá o pontapé, que começa toda essa questão da ansiedade. Esses gatilhos precisam ser pensados, tratados e controlados para que a ansiedade não evolua. Por exemplo, fatores genéticos são gatilhos, né? Tem pessoas que têm casos na família, já tem lá 2, 3 gerações que tem pessoas com transtorno de ansiedade. Então pode ser uma questão genética. A qualidade de vida e alimentação. Se não tem uma boa qualidade de vida, uma má alimentação, também pode gerar essas questões aí, esses sintomas, principalmente o sedentarismo. Transtorno do sono, como dormir pouco, dormir demais, dormir espaçadamente, acorda muito durante a noite, então a ansiedade causa isso. E traumas vivenciados, né? Traumas como acidentes, né, de carro, de avião, de moto, abusos na infância,
pessoas que são abusadas, que foram tocadas por adultos, né? Principalmente as crianças, podem ter transtorno de ansiedade severos. A violência física ou verbal, xingamentos, apelidos, tudo isso que pode somando, né, e trazendo essas questões de ansiedade. O estresse de trabalhar em ambientes com muita pressão e cobrança, ficar debaixo de muita pressão, tem que cumprir meta. Esse ambiente de pressão pode desenvolver ansiedade. Doenças físicas, pessoas que têm algumas limitações físicas, doenças limitadoras, também pode gerar esse tipo de ansiedade. A depressão, né, que é uma tristeza, é falta de energia, é até um pouco contrário da ansiedade, porque a ansiedade acelera a gente, né? A depressão, ela tira a energia, já é mais para ficar mais no confinamento, isolamento social, não quer ver pessoas, uma tristeza que não passa. Mas a depressão também pode gerar a ansiedade. E fatores emocionais, como, por exemplo, crenças subjetivas. Algumas coisas que nós acreditamos, que a gente trazemos essas crenças dentro de nós e reagimos em torno dessas crenças, mesmo que essas crenças sejam ou não verdadeiras, às vezes abrir mão delas já é um sofrimento e essas crenças podem gerar esse tipo de transtorno. Né? Eu fico preso, bloqueado, limitado porque eu penso daquele jeito, né? E são crenças subjetivas em todas as áreas, né, das nossas vidas, que a gente já traz com a gente. As consequências de todas essas questões aqui emocionais é que as limitações no desempenho pessoal nos bloqueia. Nós ficamos limitados no nosso handicap, nos nossos tudo que nós vamos fazer, sempre fazemos com certo déficit, porque a ansiedade nos limita, né? São limitações que são psíquicas, mas que acabam aflorando no nosso comportamento. Crises conjugais que podem ser desencadeadas por causa disso, crises existenciais, as pessoas começam a questionar por que são assim, por que tudo está errado, por que não consegue fazer. Nessas crises existenciais pode ser também fruto da ansiedade. Crises, né, sociais, como querer ficar, não quer ver ninguém, não quer se relacionar, não quer sair, não quer ir para uma festa, prefere ficar no isolamento social, né? Diminuição da atenção e da concentração. Então começa uma coisa, não consegue terminar, não consegue se concentrar e acaba perdendo essa questão aí do rendimento também, né? Limitações cognitivas, às vezes não consegue aprender coisas novas, não consegue elaborar coisas novas. Lá no emprego, às vezes não sai daquela mesma situação, porque não consegue aprender coisas novas para poder desejar e crescer lá dentro com cargos mais altos. E também a disfunção erétil. Algumas pessoas têm problema disso, não conseguem ter uma boa relação por causa da ansiedade. Crises intensas, então eu falei sobre as crises não preocupantes, falei sobre sintomas e gatilhos, e as crises intensas, aquelas mais agudas. Limitações do desempenho pessoal. Quando essas limitações já começam a afetar no dia a dia, né? Já começa a ter problemas correlacionais, então é uma crise mais intensa, né? As crises conjugais, né, mais intensas, aquelas crises que a pessoa não consegue mais sair, e aí são episódios paralisantes, que ela tem que se isolar, sentar e ela tem a sensação de estar saindo da realidade, ela aperta muito as mãos, ela perde as forças, ela fica muito ofegante. E essas crises, quando elas são muito intensas, que chega a esse ponto, são muito limitadoras, é interessante nessa hora buscar uma ajuda médica,
consultar um médico psiquiatra, porque às vezes tomar um remédio para ajudar a normalizar essa crise é interessante. Não permitir que essas crises muito intensas, é, então correr logo para resolver isso, né? Para pelo menos ajudar de alguma forma a resolver isso. Eu trago aqui um pouco de cuidado, né? Quais os cuidados? O que eu posso fazer para não entrar nisso e para diminuir os impactos da questão da ansiedade? O cuidado é um conjunto de ações para prevenção, cura ou controle da ansiedade. Algumas coisas simples eu quero trazer, por exemplo, a prática da oração. A oração tira a gente daquele momento de ansiedade, de preocupação, de excesso de preocupação. Uma outra coisa é a meditação. Ela tem o poder de ressignificar e reorganizar a nossa mente. Então, quando meditamos, eu medito na palavra do Senhor e outras pessoas fazem outro tipo de meditação. Mas a meditação tem esse poder também de ressignificar e reorganizar a nossa mente. O relaxamento, soltar, né, a musculatura do ombro, principalmente quando for dormir, quando deitar na cama, relaxar, se soltar na cama, respirar, fazer uma respiração mais espaçada para o corpo ir relaxando. Então, o relaxamento é muito bom também para essas questões da ansiedade. Fazer exercícios físicos. Nós temos que trazer essa prática para o nosso repertório, todos os dias ou se organizar durante a semana para fazer esses exercícios. São excelentes para evitar aqueles sintomas que eu trouxe antes. E estabelecer alvos a curto e longo prazo e falar sobre esses alvos com alguém. Alguém que você conhece, que você já tem um certo vínculo afetivo, senta e fala, conversa, expõe os seus planos, trabalha esses planos, né? Faz o passo a passo, o dia a dia desses planos. Também isso é muito bom. Falar com alguém sobre essa tendência de querer desenvolver ansiedade, de querer acelerar as coisas, apressar as coisas e ficar pensando e com excesso de preocupação. E desenvolver hábitos de uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Existem muitas dicas legais aí que você pode pegar, né? E se houver necessidade, procure um terapeuta, um psicólogo e converse sobre isso com ele. Ele vai te ajudar bastante também a encontrar um jeito, um rumo de melhorar ou controlar essa questão. A ansiedade numa perspectiva bíblica. A ansiedade ela é considerada a mãe de todas as doenças, de todas as psicopatologias, tanto das neuroses como das psicoses. Tudo começa pela ansiedade. A ansiedade foi o único transtorno citado por Jesus no Sermão do Monte. Seu Jesus, lá no esboço dele, ele deixa um tópico só para falar de ansiedade. E é interessante, naquela reunião, foi uma reunião muito tensa, porque estavam ali os soldados romanos, onde tinha ajuntamento, eles estavam lá. Tinha lá pessoas de todos os segmentos religiosos, os fariseus, saduceus e outros segmentos. As pessoas estavam ali para ver se Jesus ia falar alguma coisa, para pegar Jesus em alguma falha. Mais adiante tinha um grupo de leprosos esperando terminar a reunião para pedir esmolas. Então havia um grupo ali bem diferenciado. E no meio daquela tensão, Jesus começa a falar, e fala sobre ansiedade, né? O Mateus 6:27, ele diz: qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Ou seja, a ansiedade não serve para nada, só para causar sintomas e doenças nas pessoas. E Jesus está dizendo exatamente isso. Você ficar ansioso, vai acrescentar alguma coisa? Não, não vai acrescentar. Provavelmente vai diminuir. E como Jesus, ele no meio daquela tensão toda, ele fala de ansiedade e ele fala também sobre pássaros, ele fala sobre flores, ele tira o foco, né? Porque antes ele tinha falado sobre divórcio, ele tinha falado sobre
se eu não me engano, tinha falado sobre o tapa na cara, né? Se bater de um lado ao outro. Mas aqui no capítulo 6 aqui ele fala sobre os pássaros, fala sobre as flores, ele tira toda a atenção, né, daquela reunião, né? E no 33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então é importante, Jesus falou da ansiedade, ele sabia que a ansiedade é o começo de tudo. Controlando isso, nós vamos evitar uma série de problemas nas nossas vidas. Paulo apóstolo também cita, ele fala sobre a ansiedade, né? Filipenses 4:6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Aqui mais uma vez a questão da oração, né? Em vez de ficar ansioso, começa a orar, transporta para uma outra realidade. E ali você fala com Deus e coloca para Ele todas as suas necessidades. Paulo fala sobre isso, isso é tão interessante na Bíblia. E Pedro também, o apóstolo que era tão rude, né? Que pegou a espada para cortar a orelha de Malco, mas na sua carta, em 1 de Pedro 5,7, ele diz: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E como é que nós fazemos isso? Através da meditação, meditando e orando. Pedro fala: joga sobre ele, porque Jesus, ele mesmo fala, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Pedro está dizendo: joga sobre ele a vossa ansiedade. Então a oração, a meditação, o relaxamento, o exercício físico, tudo isso vai contribuir para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor do que essa que nós temos visto e vivenciado e visto tantas pessoas. Então, depois da pandemia, quando a vida voltar ao normal, que não vai ser o mesmo normal, nós precisamos pensar nisso. Como é que vai ser depois disso? Se, se a ciência, as pesquisas estão apontando para um crescimento de 80%, então que nós tenhamos sabedoria para lidar com isso. Tá bom, meu querido? Deus abençoe. Logo eu vou postar um outro estudo aqui, eu quero postar 4, esse é o primeiro. Quero falar sobre burnout, quero falar sobre depressão e quero falar sobre suicídio. Mas tudo começa com ansiedade, ok? Deus abençoe, até o próximo estudo. Entra lá no YouTube, assiste esse vídeo, se inscreva no canal, deixa um like lá e Deus abençoe sua